Boa noite, hoje é 7 de outubro de 2020, eu sou o Fernando Pereira e o Jornal Interativo continua com sua série de entrevistas com os candidatos a prefeito de nosso município, de nossa cidade Milagre. A sequência começou com o prefeito atual e candidato Juliano Bertolini. Na noite de ontem, terça-feira, foi a vez do candidato Kelcio Muniz e hoje à noite é com a candidata do PT, Célia Brandani. Célia, nós temos 45 minutos de entrevista para você mostrar e passar para a população dracenense os seus planos de governo, o seu projeto, as suas considerações iniciais. O nosso boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, os ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade e também pedir para a população que tenha esse conhecimento, que vá atrás, conhecer o perfil de cada um, o plano de governo de cada um, para depois, aquele que for vitorioso, você ter como cobrar aquilo que ele prometeu. Tá certo. E a gente começa falando de administração pública, Célia. O que a Célia, candidata a prefeita, tem em seus planos de governo para a administração do nosso município a partir de 2021? Bom, nós vamos ter que dar uma analisada nas contas públicas, porque esse ano as contas ainda estão favoráveis por conta dos repasses, né, das transferências dos governos federal e do estadual, e do auxílio emergencial também, que Dracena recebeu até a data de 30 de setembro, 26 milhões, e isso reflete na arrecadação de impostos, porque a pessoa, né, quem recebeu, o beneficiário que recebeu esse recurso também pagou suas contas, então volta para o município em forma de imposto. Então, nós já analisamos as contas, este ano está bem favorável às contas da cidade. Porém, o ano que vem não haverá o repasse, não haverá o emergencial e, provavelmente, a arrecadação deve diminuir. Inclusive, o orçamento deve ser reduzido. E isso é ruim, porque você já tem uns compromissos, né, assumidos, salário, material escolar, você tem que comprar remédio. Então, nós vamos ter que fazer uma análise bem criteriosa para que a gente não prejudique as áreas prioritárias, que são a saúde, a educação e a assistência. Tá certo. Candidata Célia, com relação à nossa cidade, ao nosso município, já é a segunda vez consecutiva a candidata Célia, né, a prefeita de Dracena. Não, é vice-prefeita. Vice-prefeita, foi vice-prefeita foi. Agora candidata pela segunda vez, né, como prefeita de Dracena. Isso. O que faz a senhora, a candidata Célia, mais uma vez ser candidata a prefeito do nosso município, esses projetos que vêm pela frente aí? Olha, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter sido vice-prefeita, quero agradecer primeiro o Pedretti, que me convidou para ser vice dele, e também a população que nos escolheu naquela eleição. Para mim foi muito importante, muito gratificante, porque eu pude conhecer por dentro as contas públicas, a gestão pública, ter uma visão bem holística do nosso município em todas as áreas. Então, esse período que eu fiquei na prefeitura, eu fiquei trabalhando, né? Todo mundo sabe que eu trabalhei na saúde, trabalhei no CAPES, trabalhei no PASSO, e isso me deu um conhecimento de gestão muito grande, que ajudou e favoreceu com a minha formação acadêmica, né? Que eu sou formada em Economia e Direito e pós-graduada em Finanças e Controladoria e Gestão Pública. Então, foi um conjunto de fatores aí que me fez ir para agora, para a disputa de prefeita. E estou preparada para isso. E quanto ao funcionalismo público, candidata, que projeto você tem para eles? O que você pensa em melhorar, manter, já está bom, quer melhorar? O que a candidata Célia pensa sobre isso? Nós temos um plano de reestruturação de serviços e cargos da prefeitura. O que significa isso? Será feito um estudo de todos os serviços que é proporcionado ao município e internamente, para ver se tem funcionário sobrando naquela área e faltando em outras áreas, e também a questão do plano de cargos e salário, por quê? Eu sei que o funcionalismo está com os seus vencimentos
defasado, né? Nós tivemos um período aí que ficaram sem reajuste. Então, essa reestruturação vai servir também para a gente ver a possibilidade de ir recuperando essas perdas. Então, eu quero dizer ao funcionalismo que vocês estão no nosso plano de governo. Nós estamos pensando em, logo no início, já fazer essa reestruturação. Muito bem, candidata, muito bem. Qual o perfil da candidata Célia Brandani nessas eleições? Porque a gente está vendo aí um país muito polêmico com relação à política. Bolsonaro presidente, agora essa pandemia, o João Dória, o prefeito de São Paulo mesmo, né? E já vem aí, foi um ano, além de pandemia, muito polêmico também em questão de política no nosso país, no nosso Brasil. Qual que é o perfil da candidata Célia Brandani? Bom, em primeiro lugar, eu levo em consideração a vida, né? A ciência em prol da vida. Eu acho que o que tem atrapalhado um pouco essa questão da pandemia, da gente ter, logo no início, ser estancado essa epidemia, é a questão da negação da ciência. Esse é o meu ponto de vista, e eu sei que muita gente pode não pensar assim, mas é meu ponto de vista, eu também respeito quem não acredita. Eu creio que, se a gente tivesse acreditado na ciência, talvez a gente não teria com esse número elevado, principalmente aqui na nossa cidade. Eu sei que aqui foi feito os decretos em cima do que a saúde decretou que teria que ser feito, mas eu, na minha visão, poderia ter feito algo mais para a gente poder estancar essa pandemia. Tá certo. Agora, quanto à educação, já aproveitando, dando continuidade na pandemia, quanto à educação, um ano muito complicado na educação, não só para a Dracena, mas também em todo o nosso país, tanto no ensino municipal, estadual, o particular. Para esse ano de 2021, nos planos da senhora, recuperar esse tempo perdido, esse ano que foi meio que perdido, e o que fazer na educação, se a senhora eleita em 2021? Bom, a nossa primeira preocupação com a educação é a volta às aulas por questões da pandemia, né? Nós iremos logo no início, se vitoriosos formos, a gente se reunir com a equipe da educação, junto também com a área da vigilância, verificar o que nós temos que fazer, quais as atitudes que nós temos que tomar perante as escolas, né, a questão da saúde, para que as crianças voltem em segurança. E aí a gente fazer, logo no início das aulas, os professores, junto com sua equipe, fazer uma avaliação daqueles alunos que não conseguiram acompanhar, porque o município ele foi mandando material para as famílias, e aí é claro que nem todos tiveram o mesmo rendimento. Então, isso nós vamos fazer, e, se for necessário, haverá essa recuperação através de aulas de recuperação, para não haver muita reprovação. Realmente, mas foi muito difícil, né, esse ano de pandemia na educação. E já aproveitando, falando da saúde, porque a saúde também é um dos principais pontos, né, em qualquer plano de governo. Eu acho que o principal, a educação, a saúde, são os principais, sem dúvida nenhuma. Saúde sempre tem que melhorar. Saúde, porque o município aumenta a população e tem sempre que melhorar. E a candidata Célia Brandani colocou o que em seu plano de governo para a nossa saúde municipal de Dracena? Como você bem disse, Fernando, nós precisamos melhorar. A nossa saúde é razoável. Se você comparar com outros municípios, né, um pouco maior ou até do mesmo porte, a gente vai ver que nós temos realmente uma saúde que atenda, não na sua totalidade, o que precisaria, mas dentro daquilo que é necessário. Mas a gente tem um problema aqui, que a cidade não é mapeada. O que a cidade não é mapeada? Se você compararmos com a cidade de Junquerópolis, a cidade de Junquerópolis tem a saúde toda mapeada. Então, lá eles sabem quantos munícipes que se encontram naquela faixa de doenças crônicas. Hoje, nós não temos isso daqui. Por quê? Tem uma parcela que está mapeada, porque nós não temos agente de saúde que cubra todo o município. Essa será uma das nossas melhorias na saúde, transformar os postos de saúde em ESF e poder ter os agentes de saúde que possam fazer esse mapeamento.
Tá certo. Pode Só, continuar. só complementando que quando você transforma o SF para SF, naquele posto terá médico 8 horas, terá uma equipe que trabalhará 8 horas para atender o munícipe. Tá certo. Com relação a obras, nós temos aí já algumas obras em andamento, independente de ser a candidata Célia ou os demais candidatos a assumirem a prefeitura em 2021, vão ter que dar sequência nas obras que estão aí, né, que estão sendo realizadas, tanto a Praça Rotary, a Praça da Igreja Matriz, o Ginásio de Esportes Municipal do Ovídio Moura, que também está com um projeto de reforma, e as demais obras na cidade. Além disso, né, de dar continuidade nessas obras, concluí-las, o que mais que a Célia Brandani, candidata do PT, tem para Dracena? Bom, eu sou contra essa questão que era do governo anterior, não vou terminar, deixa que fica lá parado. Não é, a gente tem que pensar o seguinte, é o dinheiro público que está ali. A gente sabe que uma construção, se ela ficar por tempo, um certo tempo, ela fica comprometida. Não, o nosso ponto de vista é o seguinte, não importa quem começou, nós vamos dar continuidade, se possível, terminá-las todas e pôr em funcionamento, né? Nós temos aí o teatro, precisa ser reformado. Se nós não conseguirmos, porque me parece que o orçamento é mais de 2 milhões para arrumá-lo, nós vamos começar as prioridades, mas nós vamos fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, dar continuidade, sim, todas as obras, isso é imprescindível. Ok, com relação ao meio ambiente, gostaria que a senhora também falasse sobre o meio ambiente da nossa cidade. A Secretaria do Meio Ambiente será uma das pautas que a gente vai dar bastante ênfase, até porque a gente está agora sentindo, né, nesse calorzinho que nós estamos enfrentando aqui, que é o que? É a falta dos cuidados com o meio ambiente. Então, nós queremos recuperar as nascentes urbanas, nós queremos conscientizar melhor a população na questão da reciclagem, nós queremos que as pessoas ela faça um controle do seu lixo, porque não é cabível um município a cada 4 anos, 5 anos, ter que fazer um novo aterro sanitário. Isso é custo, isso é ruim para o meio ambiente. Então, isso é falta de conscientização. Então, é o quê? Você fazer um trabalho dentro da sua casa, da sua empresa, de reduzir o seu lixo. Então, o meio ambiente faz parte, sim, de uma das prioridades do nosso governo. A candidata Célia disse que já está preparada para ser prefeita de Dracena. Agora, o fato do PT não ter nenhuma representatividade no governo federal, no governo estadual também, pode atrapalhar, Célia, a busca de verbas para a nossa cidade? Olha, a gente não tem representatividade no governo, mas nós temos lá no Congresso, né? No Congresso nós temos 54 deputados federais. E isso é muito importante para o candidato ter essa representação. Por quê? Porque na hora que você for precisar de recurso para o município, porque a gente sabe que o orçamento ele é todo já retalhado. 48% do salário, para salário, 25% para educação, 15% para saúde, aí você tem uma margem bem pequena para investimento. E aí, você não tem esse recurso para fazer todos os investimentos que você precisa na sua cidade. Você precisa ir buscar esse recurso junto aos seus representantes. Por isso que precisa ter você ter um partido que você tem essas lideranças. Não é ficar mudando de partido, porque você não cria essa raiz com o seu partido, e da hora que você precisa desse recurso, você não consegue, porque você não tem raiz com o seu partido. Eu sei que o PT tem as suas restrições, eu sei que a população tem as restrições com o partido, mas eu quero que a população pense nisso. Pense que nós estamos hoje aqui, nós temos condições de gerir essa cidade, nós temos condições de trazer recursos para essa cidade. Só para você ter uma ideia, quando eu fui vice-prefeita, e eu consegui para a Dracena, em termos de investimento, mais de 7 milhões. São as 5 unidades básicas de saúde, foi a finalização do esgoto lá no Palmeirinhas, foram as academias, foram asfalto, foi recuperação de asfalto. Então, eu consegui porque nós temos essa base e nós temos essa aliança com a base. Isso é muito importante para quem vai ser o gestor. Célia, que planos você tem para Dracena na assistência social, já que Dracena conta com muitas pessoas
carentes, que buscam ajuda o tempo todo? Olha, a assistência social, o que nós temos no diferencial, é claro que hoje funciona, mas a gente precisa melhorar, é na questão do atendimento à mulher. A gente viu nessa pandemia que a criminalidade aumentou na violência doméstica, né? Então, nós precisamos ter um olhar especial para as mulheres. Nós somos acima de 50% da população, aqui em Dracena não é diferente, então nós iremos, sim, através daquela reestruturação que eu disse para você, se houver a possibilidade de ter uma secretaria especial para atendimento da mulher, nós teremos. Se não, dentro da Secretaria da Assistência, nós iremos criar uma diretoria para atender a mulher naquelas suas necessidades. Bom, a senhora também pediu até para que a gente colocasse na nossa relação aqui uma pergunta sobre projetos para as mulheres mesmo aqui de Dracena, né, candidata? Então, exatamente isso, porque dentro dessa diretoria a gente vai ter as diretrizes de como melhorar a vida da mulher aqui na cidade com relação à assistência. Tá certo, correto. Com pandemia, a gente sabe que a indústria, né, o comércio também sofreu bastante, o comércio principalmente, as indústrias também estão sofrendo. Alguns setores acabaram não sentindo tanto impacto, certo? Mas, de uma maneira geral, a pandemia acabou atrapalhando, sem dúvida. A indústria e comércio, a senhora tem planos de incentivo para o setor de indústria e comércio da cidade? Conversando com algumas pessoas, né? E a gente sempre bate um papo com pessoas que são tradicionais de Dracena, a gente sempre conversa, a gente percebe o quê? Que Dracena falta indústrias, né? E qual o plano da candidata Célia Brandani para trazer indústrias para o nosso município? Isso também é uma das nossas preocupações, porque se você não tiver arrecadação, vai reduzir, vai faltar emprego. Então, o que a gente fez? Durante o nosso estudo do plano, a gente foi buscar aqui, né, no histórico de Dracena, qual o auge da economia. E o auge foi o quê? Na agricultura. Foi no período em que a agricultura estava mais em alta. E aí, o que a gente propõe? Nós propomos cadeias de produção pequenas. Eu vou dar um exemplo no que a gente tem a propor para a Dracena na questão da agricultura, incentivar a agricultura. Não só a agricultura, como a piscicultura, a avicultura. Mas eu vou dar o exemplo da piscicultura. Nós temos hoje aqui um frigorífico de peixe que, para atender a demanda dele, ele vai buscar peixe no Paraná, vai buscar tilápia lá. E aí ele faz a limpeza da academia, da produção, e o resto que sobra, o couro, a carcaça do peixe, ele doa. Não, a gente pode fazer o seguinte, eu vou montar aqui uma equipe, uma associação que vai produzir a tilápia, ele vai comprar a tilápia e ele vai pegar o resto, lá, a carcaça do peixe, o couro, e vão montar uma fábrica de ração que vai alimentar aquele peixe lá na cabeça da cadeia de produção. E isso a gente pode fazer com várias produtos agrícolas, nós podemos fazer com a mandioca, nós podemos fazer com a batata doce. Então, é ilusório a gente pensar que nós vamos trazer aqui indústrias de grande porte, até porque a maior parte das pessoas hoje na cidade que estão desempregadas, ela não tem essa qualificação para atender essa demanda de uma grande indústria. Então, nós precisamos pegar exatamente nas pequenas indústrias. O comércio, ele não gera renda, ele roda a renda. Então, nós precisamos, o que gera renda? Ou é indústria ou é agricultura. Então, nós vamos investir na agricultura porque está mais ao nosso alcance. Essa é a nossa proposta. E, dentro da agricultura, o que foi nos pedido? Que a gente tem aqui, tipo, um mini SEASA, que os agricultores da região, principalmente da cidade, possam expor aqui os nossos produtos diariamente. O agronegócio cresce a cada dia também, né, candidata? E o setor agrícola, inclusive, é um plano de governo de vocês aí. Bom, a gente está aqui com a entrevista, a gente prometeu que não haveria cortes, né? Então, tocou o celular da candidata, mas isso é absolutamente normal. Ela esqueceu de deixar no modo silencioso. Exatamente. Mas isso não tem problema nenhum, né? Candidata, vamos falando agora com relação da Indaep. A Indaep em Dracena foi assunto também com os candidatos que já deram entrevista para a gente, e não poderia deixar de ser também com a candidata Célia Brandani.
Bom, primeiro peço desculpa aí por essa interrupção aí do celular, foi realmente um lapso da minha parte, não por modo online, silencioso. Bom, quanto à INDAEP, nós precisamos, eu creio, fazer um levantamento, porque a semana passada, retrasada, estava com falta de água em alguns setores aqui da cidade. Aumenta o calor, o consumo de água, então nós precisamos verificar essa questão, se todos os bairros realmente estão sendo bem atendidos na questão da água. A água é vida, a água é importante, não podemos faltar a água. Então, eu acredito que a INDAEP ela tem uma boa estrutura. O que a gente precisa ver é os investimentos que precisa fazer nessa área para atender melhor os nossos munícipes. Existem alguns pontos que precisam ser verificados e finalizados, a questão do esgoto. Então, você vai ali no final do Éden, com o início do bairro Kennedy, a gente tem ali ainda uma finalização do esgoto a fazer. Num tempo como esse de calor, você vai lá no final da tarde, é impossível ficar lá. Fora, né, os mosquitos que perturbam a população. Então, a gente vai estudar, sim, essa questão. E aí, eu volto a falar, a importância que a gente tem de ter lá no Congresso a nossa representatividade, porque esses financiamentos você consegue através da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde. Se não tem projeto, como que você vai lá pedir para que seja colocado lá para a FUNASA fazer? Nós precisamos fazer o projeto, pegar nossas lideranças e fazer com que coloque lá no projeto junto ao FUNASA. O esporte nosso, ele tem uma história rica de muitas competições realizadas ao longo dos últimos anos, a nível local, a nível regional, também estadual. E aqui a gente sempre ouve muitos candidatos, né, com seus planos de governo para o esporte. E a senhora também tem o seu projeto, aí o seu plano. Gostaria que a senhora falasse, Célia. O esporte é muito importante na vida, principalmente das crianças e do adolescente, porque ele traz uma disciplina, ele traz uma questão ética, e isso ajuda lá na vida adulta da pessoa. Então, nós vamos sim investir em esporte. Aí vai falar assim, mas não tem recurso para o esporte, sempre é pouco. Mas existe uma solução. Nós vamos criar um fundo para o esporte. Nós já temos como fazer essa criação, da onde criar esse fundo. E aí o esporte terá um conselho que vai fazer com que onde vai gastar isso aí no esporte. O que nós também precisamos tirar aqui, eu sei que você é do futebol, essa visão que só futebol. Não, a gente está deixando de ter aqui muitos representantes na área de esporte de outras modalidades. Por exemplo, no atletismo, a gente tem aqui pessoas que já foram representar o município, o estado, em campeonatos brasileiros, e que não têm incentivo, como a Bolsa Atleta. Então, a nossa ideia é, através desse fundo, a gente poder premiar aqueles que foram representar a cidade, que trouxeram medalha com essa Bolsa Atleta, para que ele possa dar continuidade na sua prática do esporte, para ele poder continuar. De repente, sai dali um atleta nacional. Ok, a candidata falou, eu sou do futebol porque a gente narra futebol, então, mas narra também o basquete, narra o vôlei, precisa ter o handebol, a gente narra até a natação se precisar. A gente gosta de todos os esportes, a gente torce para que um dia a gente tenha muitas e muitas modalidades aqui em Dracena, competindo a nível local, regional e até, quem sabe, nacional, como é o nosso futsal hoje, que representa Exatamente. A cidade de Milagre, pela Liga Nacional com a Tempero Sul Dracena. Na minha gestão você vai narrar tudo isso daí, pode ter certeza. Tá certo, candidata. Quanto à cultura, quais são os projetos da Célia do PT, Célia Brandani, para a cultura se eleita 2021? Olha, a cultura, a gente vai procurar renovar através de abrir as escolas nos finais de semana para a comunidade e criar grupos, né, reviver os grupos de teatros que a gente tinha aqui, reviver aqueles não é campeonato, como me fugiu o nome, mas gincanas. Não, de gincana, mas também daqueles de violeiro, aquelas competição, como chama? Hoje tem violada, hoje tem... Mas Dracena não tem. É muito raro. Eu vejo em Tupi, eu vejo em Irapuru, mas Dracena acabou aqueles encontros de violeiros, né? Aqui a gente tem muito artista, muito grupo de artista que não tem aonde se apresentar. Tem grupo de hip hop,
eu fui visitar um grupo de hip hop, e tem os sertanejos. Então, a gente precisa promover essa cultura para que, nas praças, para que a população também conheça esse lado do nosso município. E aí a gente vai fomentar o turismo. Né? A gente vai fomentar isso através do turismo, fortalecendo o artesanato. Então, a pessoa vem para o comércio de Dracena, ela tem lá uma feira de artesanato dos artesãos de Dracena, ela vai poder ali apreciar o que é feito aqui. Ou ela vem para Dracena e tem esse encontro de violeiro na praça. Então, nós temos, sim, no nosso plano, essa questão da cultura também muito forte, porque é uma forma de você trazer recursos para o município, é uma forma de você gerir recursos para o município. A senhora falou de turismo, também tem um projeto para o turismo aí, para Dracena. Temos. E qual seria esse projeto? Além do turismo urbano, a gente tem no nosso projeto turismo rural. Né? A gente está vendo aí muito ciclista indo para a zona rural, pedalar. Então, pensando nisso, a gente tem, sim, um projeto para a gente desenvolver esse turismo, né, rural. Nós tínhamos aqui uma faculdade de turismo, vários munícipes estudaram esse curso, tiveram essa formação. Nós queremos aproveitar esse pessoal que formou em turismo para que a gente possa aqui também estabelecer mais esse recurso para quem vem para Dracena. Então, eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui assentamentos, nós temos aqui cooperativas de agrícolas. Então, a pessoa monta um grupo e vamos conhecer o assentamento, passar o dia no assentamento, por exemplo. No primeiro sítio, nós vamos tomar um café caipira. Né? Aí nós vamos andar pelas outras propriedades, aí nós vamos fazer um almoço caipira num outro sítio. Então, as pessoas vão conhecendo também as áreas rurais do nosso município. Se você andar aí, nós temos muitos lugares lindos, nós temos muita nascente, muito riacho aqui na nossa região, que precisa ser explorado nesse sentido. Não esquecendo de cuidar do meio ambiente. Pelo contrário, fazer com que as pessoas se conscientizem que, cuidando desse lado do meio ambiente, ela vai ter muito mais riqueza para o futuro. Muito bem. Falando de, agora, assuntos viários, também tem o assunto trânsito em Dracena. Sim. É um assunto muito polêmico sempre, né? Alguns pensam de um jeito, outros pensam de outro. E como pensa a candidata Célia Brandani, o que teria de mudança para esse trânsito da cidade de Dracena, que às vezes é muito caótico? A gente ou quase sempre, Fernando, aqui, final de semana, quando a gente tem um maior volume de pessoas no centro, fica dificultoso, até porque não tem vaga para todo mundo, não tem estacionamento particular. Então, a gente tem, sim, um estudo de fazer um projeto da mobilidade urbana, né, de alterar o centro. Evidentemente, não esquecendo, uma coisa que eu estava esquecendo da nossa gestão, é a participação da população. Então, eu vou fazer esse projeto, apresentar aí vários projetos de mobilidade. A população é que vai decidir se quer, se não quer, se aprova, se esse projeto, implementar alguma coisa do projeto que a gente apresentar, porque nós precisamos pensar numa Dracena mais para o futuro. Da forma que está, não dá. O número de acidentes só vem crescendo. Nós precisamos conscientizar as pessoas que tem que se cumprir aqui a lei de trânsito, o limite de velocidade. É uma coisa assim inaceitável essa quantidade de acidentes que a gente tem principalmente aí nos finais de semana. Então, a gente tem, sim, um projeto. Nós já temos até um projeto de mobilidade urbana, mas isso aqui não está fechado. A população é que vai nos dizer se concorda ou não concorda. Nós queremos, nesse projeto de mobilidade, contemplar também a questão do ciclismo, né, que hoje está crescendo aqui no nosso município, a questão dos pedestres. Então, nós temos uma visão seguinte: a cidade tem que ser para as pessoas. A arquitetura da cidade permite isso, né? Tá? Permite. A acessibilidade é muito importante também. A acessibilidade também é muito importante, né, candidata? A pergunta que eu estava com o microfone desligado é que a arquitetura nossa permite? Permite, porque já tem um trabalho de final de curso de arquitetura para a Dracena mesmo. Então, existe, sim, a possibilidade. Tá certo. Orçamento do nosso município, 136 milhões, candidata. No seu governo, se eleita, esses 36 milhões, dá para alcançar tudo isso, todos esses planos? Então, isso que eu falei para você, que esse valor de 136 milhões é o já previsto para 21.
Ele, se for previsto, ele já teve um encolhimento aí. Porque, por isso que eu estou falando, aquele candidato que não souber como administrar contas públicas vai prejudicar as áreas prioritárias. Então, primeira coisa que o gestor, o eleito, o prefeito eleito, ele vai ter que sentar com a sua equipe econômica e vamos ver o que vai fazer. Porque se ele começar gastando sem esse olhar para as contas públicas, lá no final ele vai prejudicar a área da saúde, a área da educação e assistência social. Eu acho que essa queda também não foi só em Dracena, mas acho que já foi de uma maneira geral, Célia, porque com a pandemia, eu até acho, né? Mas aí você fica à vontade, a senhora fica à vontade para poder. Não, olha, esse ano teve sim queda na arrecadação, mas houve um repasse dos governos, como eu disse. Então, até 30 de setembro, estava se previsto aí um orçamento de 105 milhões, para até 30 de setembro. E o município teve uma arrecadação de 116. Então, a gente teve aí um superávit, até 30 de setembro, de 11 milhões. Então, tem lá 11 milhões de superávit. É o que eu falei no início. As contas esse ano estão favoráveis. Mas, para o ano que vem, se o orçamento é de 136 milhões, ele já houve uma queda aí. Então, o próximo gestor, tem que entender das contas públicas para poder administrar, porque se você reduziu, é como você reduzir o seu salário. Você já tem as suas contas fixas. Se você reduzir o seu salário, como é que você vai pagar? Então, aí vai ter que realmente sentar e ver as prioridades, sem prejudicar o atendimento, né, das prioridades, mas sem esquecer do investimento. Aí eu volto a falar para você a importância que tem de você estar num partido há muito tempo, de você ter essa ligação com as lideranças, um partido que tenha representação tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso, porque não é o governo federal que vai mandar o dinheiro para investimento aqui. Você tem que ir atrás dos seus candidatos, lá, dos seus páreos dentro do seu partido. O governo, ele manda recursos para o município através dos seus ministérios. Como são? Você vai ter que apresentar um projeto e concorrer com os projetos de todos os outros países naquela área. Se o seu for escolhido, ótimo. Nós, Dracena, temos um dificultador para ser escolhido, porque o nosso IDH é alto. E esses projetos são escolhidos através de IDH. Então, quando o IDH é baixo, aí eles têm. Então, é preferível ir o quê? No caso da saúde, pela FUNASA, porque a FUNASA tem o recurso para todos os municípios, desde que você apresente o projeto. Muito bem. IPTUs atrasados, as pessoas que também, por motivo ou outro, não conseguiram cumprir com seus compromissos em pagar os seus IPTUs. Tem que fazer aí um refis para o ano que vem. A senhora pensa em fazer? Como que pensa a candidata Célia Brandani? Então, na arrecadação do município, por exemplo, teve um aumento bem generoso nessa arrecadação. Estava uma previsão mais ou menos de uns 49 milhões até 30 de setembro e arrecadou 70. Então, eu acredito que com o pagamento do emergencial, muita gente acertou suas contas aí, que se estava em atraso. Mas, sim, a gente vai fazer um estudo e saber por que essas pessoas que estão sendo feitas vários refis, todo ano refis, e ela não consegue pagar as suas contas. Será que nós precisamos estudar uma forma melhor desse refis? Há a possibilidade de aumentar o prazo para reduzir o valor da parcela para que ela possa ir pagando? Então, isso a gente vai analisar sim, porque a gente percebe aí que nesses últimos 3 gestores aí, todos fizeram refis, todos. 2 até 3 refis durante a gestão. Então, precisa saber por que as pessoas não estão pagando, não estão conseguindo pagar. Está atendendo esse refis? Precisa ser melhorado? Precisa ser estendido? Aí você pode dizer o seguinte, mas está contemplando os atrasados, né, quem paga atrasado. Não, a gente tem que estudar o caso a caso. Né? Ninguém quer deixar a conta pagar, porque, às vezes, aconteceu igual o município. O município, o ano que vem, pode deixar alguma conta pagar. Por quê? Porque vai ter uma queda na arrecadação. Então, não é porque o prefeito quis deixar a conta pagar, é porque houve uma queda na arrecadação. E a mesma coisa é na vida da pessoa. Então, nós vamos estudar melhor esse refis, se há possibilidade de melhorar para que as pessoas possam cumprir o seu parcelamento. O desemprego aumenta em todo o Brasil, isso é fato, né? Aqui também em Dracena. O que fazer para diminuir esse desemprego na nossa cidade? Então, quando eu coloquei para você lá na saúde, da gente transformar em ISF e ter os agentes de saúde, só aí você vai criar uns empregos. Né? Se cada postinho você tem que ter lá em torno de 8
agente de saúde, então você vai ter aí, vamos supor, se nós tivermos 10 postos de saúde para transformar em ECF, nós vamos ter 80 empregos na área da saúde, que é o quê? Enfermeiro e auxiliar de enfermagem. Aí você vai falar assim, mas e as contas públicas, não está no limite e tal? Esse valor do pagamento do agente de saúde vem pelo governo federal. Então, há possibilidade, sim, da gente já começar a criar na área da saúde. E, como eu disse para você, na área de emprego e renda, essa questão da gente montar essa cadeia produtiva, a gente vai ter aí pequenas empresas que vão contratar 5, 6, 10 funcionários. E, com o tempo, você vai criando novas cadeias produtivas que vai empregando esse pessoal. Com relação aos nossos distritos, Jamaica e Jaciporã. Bom, a prioridade... Vamos começar por... A senhora escolhe, Jamaica ou Jaciporã? Não, o problema lá é dos três, vamos dizer assim, apesar que o Andara ainda não Tem o bairro Andara também. O problema deles são o esgoto. Lá eles não têm esgoto, tratamento de esgoto, são fossas sépticas. E hoje existe tratamento de esgoto sem ter que fazer lagoa de tratamento. Hoje já a lagoa de tratamento já é um modo antigo. Hoje nós temos biodigestor. Na gestão do Pedretti, eu estudei isso aí para a gente poder implantar, porque foi uma das nossas promessas que não conseguimos, não por falta que a gente não pensou. Talvez seja até um pouco por falta da questão política do prefeito, então. Mas nós temos, sim, contemplado, você pode ver no nosso plano, Jamaica, Jaciporã e Andara, sim, esse tratamento de esgoto através desses biodigestores. Como que são esses biodigestores? Cada penitenciária, por exemplo, tem lá o seu tratamento de esgoto. Ali tem quanto? 1.000 e poucas pessoas? A mesma coisa nós vamos tentar fazer lá. Por quê? Porque houve uma compra de uma área para fazer lá a lagoa de tratamento, por exemplo, para poder implantar o esgoto. Só que você tem uma propriedade, você quer uma lagoa de tratamento do lado da sua propriedade? Não. Por quê? Porque você não vai poder plantar nada ali, você não vai poder pôr o gado ali, você não vai conseguir ficar por ali. Então, houve, inclusive, uma ação de construir essa lagoa de tratamento. Então, nós pensamos, bom, se não pode ser lagoa de tratamento, pode ser o biodigestor. E isso dá para contemplar. Na época, houve um estudo de uma empresa de Manaus, porque lá em Manaus todos os conjuntos habitacionais são feitos esse tipo de tratamento, cada um cuida do seu esgoto e volta para a natureza, a água limpa, não potável para beber, mas para você, dentro do seu conjunto habitacional, você pode usar para molhar as plantas, pode para limpar as ruas. Então, houve esse estudo. Na época, não ficava muito caro, ficava em torno de 350 mil para Jamaica e 500 mil para Jaciporã. Então, eu creio que há possibilidade da gente fazer sim. E também lá o que falta? Também a mesma coisa. Precisa incentivar a cultura, precisa incentivar o lazer, precisa incentivar o esporte. Eu fiquei muito triste numa visita que eu fiz aqui em Jamaica, que lá tinha logo que entrada, você tinha uma quadra de bocha que contemplava, né, a maior parte da população daquele distrito, que são pessoas já da terceira idade, e que foi tirado para pôr lá mais mesa para um churrasco. Quer dizer, você tirou dali pode ser para um entretenimento, mas o esporte era muito mais, até porque a bocha aqui no nosso município é forte. Né? Nós, nos campeonatos, a gente ganho várias medalhas nesse esporte. Então, isso daí nós iremos, sim, implementar. Vamos falar do transporte, Dracena, coletivo? Vamos falar? É uma preocupação. Então, vamos lá, então, a candidata Célia Brandani colocando aí os seus projetos sobre transporte coletivo aqui de Dracena. O transporte coletivo é uma atribuição do poder público, está lá na nossa lei do município. Nós fomos conversar hoje com os diretores da empresa que faz o transporte, nos mostrou como que está o roteiro aqui, reclamou da grande quantidade de obstáculos, né, que tem aí os quebra-molas, porque o ônibus tem que parar para poder passar e engatar de novo, e aí isso aumenta o tempo que ele tem que fazer o retorno, né, novamente na cidade. Isso é uma reclamação que ele fez. Inclusive, ele nos alertou que não vai participar da licitação para o próximo ano, que está vencendo agora o contrato dele em 31 de dezembro. Então, aí, assim que
o novo gestor foi escolhido pelo povo, já vai ter que pensar imediato, porque a partir do dia 1º de janeiro, ele já não vai ter mais o transporte público aí. Então, é uma preocupação nossa, ele deu para nós umas dicas de que a gente tem que fazer para melhorar o transporte, para ter outras empresas que se interessem em vir fazer esse trabalho aqui. Então, nós já temos esse estudo, sim. Qual que é a proposta de trabalho que a gente não colocou aqui nessas perguntas que a senhora teria para a Dracena? A proposta principal é o seguinte: toda a nossa decisão vai ter a participação da população. Nós queremos fortalecer as associações de bairro, nós queremos fortalecer todos os conselhos existentes e criar os que necessário for, porque nós não queremos tomar nenhuma decisão de gabinete, nós queremos tomar uma decisão de conselho, de representação da população. Por quê? Eu não vou mexer numa praça, que é um patrimônio municipal do povo, sem que esse povo saiba o que vai ficar lá. Eu não vou derrubar 15 árvores de mais de 30 anos sem eu pedir a opinião do Conselho do Meio Ambiente. Então, essa é a nossa diferença que nós vamos fazer, essa é a diferença da nossa gestão, é a participação da população. No seu bairro, falta o quê? Nós teremos reuniões mensais com todos esses representantes, assim como faz lá em Ribeirão Preto, em Rio Preto, que meu irmão mora lá, ele é presidente de bairro. O prefeito faz a reunião mensal com todos os representantes dos bairros, e cada representante tem que trazer a sua demanda imediata. Então, se tiver um buraco lá no seu bairro, que já está lá 15 dias, um mês, e não foi arrumado, não foi acertado, então, a falha está no seu representante que não levou para o gestor. Então, nós queremos mudar essa visão de administração de gabinete. Nós queremos uma administração com a população, dessa forma, através das associações, através dos conselhos. Eles terão representantes de todos os bairros para a gente poder administrar conjunto nas decisões. Nós não vamos tomar decisões de gabinete. Bom, já que a gente falou nesse assunto, qual a região ou bairro que a senhora acha que hoje precisa de mais atenção na nossa cidade? A gente ainda tem 4 minutos de entrevista, candidata. Evidentemente que são os bairros mais carentes, né? O que eu tenho andado aí, eu vejo assim, ali no Alvorada, por exemplo, tem uma parte dos asfaltos que estão bem ruins, né? Bem ruins mesmo. O trânsito nesses bairros precisa dar uma verificada. Ali no Tonico André. Então, mas a gente, é o que eu falei, nós vamos ver com cada um dos bairros o que é uma prioridade. O que é a prioridade lá no bairro Tonico André? O que o Tonico André precisa de imediato que o poder público tem que fazer? É melhorar a iluminação? É melhorar o asfalto? É o coletor de lixo que não passa regularmente? É isso que nós vamos, primeiro passo, nós vamos ver o que aquele bairro está precisando. Nós não vamos chegar lá e falar, aqui nós vamos montar uma creche. Não, mas aqui a gente não precisa de creche. Nós precisamos que o lixeiro passe aqui 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. É isso que nós vamos decidir junto com o município, com os munícipes daquele bairro. Ainda temos 3 minutos, rapidinho, infraestrutura. Então, infraestrutura, graças a Deus, nosso município, nós precisamos só finalizar esses esgotos, que, se não me engano, faltam 5%, que inclui aí Jamaica, Jaciporã, e algumas finalizações, alguns bairros que faltam as finalizações. Então, isso da parte da infraestrutura. Das vias viárias, você tem que manter a recuperação, isso é óbvio. Né? Você tem que, todo prefeito que entrar vai ter que manter. Por quê? Porque é um grande volume de carro que circula aqui no nosso município e vai estragando. Isso é. Uma coisa que nós temos que proibir é essa passagem de caminhão acima do permitido aqui dentro da cidade. Por quê? Porque isso estraga muito mais rápido o nosso asfalto. Então, nós temos que realmente verificar uma forma da gente inibir essa passagem de caminhão por aqui. Outra parte de infraestrutura é melhorar, que eu vejo assim, os parques, as nossas praças, para que a população possa participar. Então, tem que estar em dia os brinquedos, os equipamentos de ginástica, para a pessoa poder participar. Não é deixar lá, parar um pouco a grama e o balanço ficar lá com o pau todo podre. Não. Porque, se a gente não fizer isso, as pessoas não saem de dentro da casa dele.
não vai para a cidade. Nós queremos que as pessoas, os nossos munícipes, participem da cidade. Saia da sua casa, vá fazer esporte, vai caminhar, vai para a praça, vai brincar, vai se reunir com a vizinhança. Porque o que está faltando hoje, que isso é bom para a saúde, é esse contato, sair um pouco do celular e do computador, para que você tenha uma vida melhor, uma saúde melhor. Tá certo, candidata. A gente agradece imensamente a sua entrevista ao Jornal Interativo, como candidata a prefeito de Dracena. Nosso muito obrigado e suas considerações finais. Eu agradeço aqui o Jornal Interativo por essa participação, é de grande importância para que as pessoas, né, nos conheçam melhor, né, e que não fica no estigma, né, e que saiba que a gente está preparado. Nós temos um plano que a gente trabalhou aí há 4 meses, nós não pegamos e tiramos da nossa ideia o que a gente vai fazer. Eu agradeço também os ouvintes e quero que vocês participem lá da redação, da publicação, fazendo perguntas, para a gente poder responder as suas dúvidas. Muito obrigada e boa noite. Ok, portanto, aí essa foi a entrevista, a terceira entrevista com candidatos em Dracena ao cargo de prefeito para 2021. Amanhã nós temos José Antônio Pedretti concedendo entrevista para a gente aqui no Jornal Interativo, feito com você.